Amados e queridos, eu desejo a todos, em nome do nosso Pai Yahweh, nosso Salvador Yahushua, muitas bênçãos a todos. E quero fazer um vídeo, primeiro de tudo, agradecer ao nosso Pai, o nosso Salvador Yahushua, por mais esta dádiva que Ele tem nos dado. Eu quero, nesse momento, trazer uma passagem da palavra do nosso Pai Yahweh, que se encontra em Yeshayahu, Yemiyahu, capítulo de número 15, e o verso de número 16. E quero trazer e quero mostrar para todos o que essa palavra diz, e vou mostrar também na Bíblia do Almeida, que se chama a Bíblia da Revelação Profética, mostrando o nome do profeta Isaías, do profeta Jeremias, do profeta do servo de Yahweh Neemias. Por quê? Mostrando na própria Bíblia do Almeida que muitos falam que é mentira, que a gente inventou esse nome, e nós vamos mostrar mais uma vez e também trazer um pouco desse livro, esse livro aqui, mostrando o que é os soldados de Cristo, o que eram os soldados de Cristo, o que eram as cruzadas evangelísticas, as cruzadas que existiam. Nós vamos falar um pouco nesta noite, para a honra e glória do nosso Pai Yahweh. Isaías, Yemiyahu, capítulo de número 15 e o verso de número 16. Achando a tua palavra, logo a comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome eu sou chamado. Essa passagem está na Bíblia do Almeida, e vou mostrar na Bíblia do Almeida, a Bíblia da Revelação Profética. Essa Bíblia não tem mais capa, porque ela é muito antiga, ela não tem mais, mas a Bíblia da Revelação Profética, ela mostra no livro do profeta Isaías. Quero ver se eu boto para os irmãos ver aqui o nome do profeta Isaías. Está aí o nome Yeshayahu. Esse nome está na onde, meu amado? Na Bíblia Revelação Profética, a Bíblia do Almeida da Revelação Profética. Esse versículo que eu li de Yemiyahu, de Jeremias, por que eu li esse versículo? Porque está dizendo que ele tinha o mesmo nome do nosso Pai Yahweh. Agora, vou mostrar para vocês também na Bíblia, nessa mesma Bíblia, que é a Bíblia da Revelação Profética, o nome do profeta Jeremias e Yemiyahu. Livro do profeta Jeremias, que foi colocado o nome de Jeremias, mas o nome Yemiyahu. Bíblia Revelação Profética. Aí, meus amados, eu quero trazer isso e mostrar para muitos que diz, como esses dias mesmo, uma certa pessoa disse que nós inventamos esse nome, porque nós somos rebeldes e inventamos esse nome. Tá, então vamos dizer que ele diz que nós inventamos. E por que está na Bíblia do Almeida? Está na Bíblia do Almeida. Se nós inventamos, por que esse nome está nessa Bíblia? E essa aqui é uma Bíblia que eu tenho ela há 15 anos. Há 15 anos.
essa Bíblia do Almeida. E aí você diz assim: prove mais uma, tá aqui o nome. Vou mostrar para os irmãos. Bíblia da Revelação Profética, o nome Neemias. Neemia. Nome Neemias. Tá aqui na Bíblia do Almeida. Bíblia. Por que eu estou repetindo muito Revelação Profética? Porque essa Bíblia, ela está mostrando como quase todas as Bíblias de estudo, tanto das Assembleias de Deus, como dos Adventistas, como dos Testemunhos de Jeová, como da Igreja Católica, essas Bíblias ela tem o nome escondido, mas está o nome do nosso Pai Yahweh. E mais uma vez, também mostrando na própria Bíblia que esses nomes, que ele diz que foi inventado, que os rebeldes inventaram esse nome, está aqui na própria Bíblia do Almeida falando. Agora, meus amados, o que eu quero trazer é uma coisa muito, muito importante desse livro, A Lenda dos Cavaleiros Templários. Essa lenda dos Cavaleiros Templários que colocaram para nós, porque cruzada evangelística, soldado de Cristo, tudo isso foi colocado pela Cavaleiro Templário, a maçonaria, as cruzadas, e tudo isso em quê? Na terra que é chamado de Brasil. Esse Brasil que muitos não acreditam, mas está tanto no livro Brasilidade como no livro A História Secreta do Brasil, o livro da colonização portuguesa do Brasil, o livro Brasilidade, como este livro fala da terra, essa terra, aonde foi feito, olha essa cruz aqui, que é venerado em muitos templos, que é colocado e como se fosse realmente um sinal de obediência. Mas nós sabemos que tudo isso é coisa terrônica, diabólica. Olha como fala. A Terra Santa depois da primeira cruzada. Isso aqui era mostrando aqui onde era essa Terra Santa, no Brasil. Diz assim: bem distante da idealização literal da aurora e da magia prosperamente atribuída às cruzadas, o documentário histórico revela o episódio de violência, massacre, abusos ditados pela advez dos cristãos por riqueza. Isso ocorre apenas para o Papa Urbano II, o promotor da primeira cruzada. Tenta-se negado perantemente e dá a absolvição dos pecados para que tivesse esse tipo de propósito usado no momento da partida para a Palestina. Quer dizer que aqueles que iam pela cruzada, servia e obedecia os soldados de Cristo, que fazia parte desses soldados de Cristo, eles ali estavam perdoados de seus pecados. Porque o objetivo deles era realmente matar aqueles que não quisessem obedecer às suas ordens. Isso é muito complicado. Olha só como eles faziam para matar aqueles que não obedeciam eles. Olha só. Enterravam de cabeça para baixo nessas cruzadas. É muito triste ver essas situações. E o mais incrível de tudo é ver que tudo isso os nossos irmãos no passado sofreram, e nós chegamos um momento também que está chegando
de sofrimento, de obediência. Olha como fala aqui mais. A ordem dos templários ou do templo concebe o projeto de fornecer no estado de cruzada de Jerusalém, por apoio militares concretos, escolheu a fórmula de uma comunidade monarca como organização íntima, mas composto com o bastante perfeitamente treinado que vieram encarar rigorosamente o modelo ético dos soldados de Cristo. Os soldados de Cristóvão Colombo, que seguiam e obedeciam eles fazer toda essa situação. Aí nós vamos ver, o mais incrível de tudo, que essa ordem vinha de quem? Dos soldados e do templo. O templo mandava, do templo vinha a situação de matar aqueles que não obedeciam às suas ordens, as ordens dos templários. E tudo isso nós vemos que pela situação que acontece nesses últimos dias, vai acontecer também o que, meus amados? Quando chegar a hora, eles vão querer nos forçar a obedecer a ordem que eles querem. Mas aí é a situação de a gente permanecer na presença do nosso Pai Yahweh, nosso Salvador Yahushua. Vamos mais um pouco. Dessa forma, logo os templários puderam ter à sua disposição bens peculiares e materiais de imenso valor. A administração de um patrimônio tão conspícuo que garantiu envio de dinheiro a todo tipo de abastecimento da Terra Santa, acrescentou aos deveres militares dos templários também deveres pacíficos como atual como bancários. Num primeiro momento, esse aditivo estava nada voltando para a existência da ordem, como logo instituiu e se transformou numa referência financeira também para eles, para elemento alheio e ela. Com efeitos desse tipo, que as casas europeias de ordem e semelhança de igrejas e abadias assumiram durante um tempo o período de função de caixa forte para aqueles que desejassem por os salvos e os próprios bens, algo como atuais cofres de segurança. Os templários passaram a administrar de todo o direito de bens e depoimentos estivessem entre os primeiros utilizaram fórmula de transferência de dinheiro à distância. Foram exclusivos eles os soberanos que recordaram a habilidade de administrativa financeira dos arrogados e dos templários, uma habilidade do qual seria chamado presta conta menos dos 2 séculos depois do modo dramático. Olha para você ver uma situação. Isso aqui me chamou muito a atenção, porque como efeito, depois que as casas rompiam a ordem e a semelhança de igreja, abadia, assumiram durante o tempo período de fusão de caixa forte para aqueles que desejavam por o salvo. Nós vemos que o objetivo deles de templos, construção de templos, sempre foi para acumular riqueza. Por isso que é um lema maçônico. Dividir para conquistar, deixar o povo pobre, para que eles continuem ricos e dominando todo o povo.
Aí nós vamos mais à frente, na página 26. A oportunidade de usar armas na Terra Santa não mais apenas como força de política em defesa dos peregrinos e na verdadeiro embate, armas foi oferecida para os templários pela ofensiva lançada pela muçulmanos contra os cristãos do Oriente. Nós sabemos que isso aqui é uma situação que cristão não tem nada a ver com o nosso Salvador Yahushua. E o melhor praticaram que os ferozes massacres nos anos seguintes transformasse como vitória militares alterada entre dois lados entre 1551, ano em que o exército cristão, conduzido por Bernardo Tremeles, o mestre da ordem do templo, obtivesse uma significativa vitória, prioriamente abortando o golpe e na mão sobre Jerusalém, para que os descendentes do último filas da cidade. E aí nós vemos que sempre a ordem de Cristo era de matar. Se não obedecesse, era de matar. Nós vemos que esse livro aqui, quando a gente for fazer o vídeo mesmo assim, vai dar mais de horas. Eu estou tentando mostrar um pouco, mas os irmãos podem pesquisar esse livro e pode achar a lenda dos Cavaleiros Templários. Os irmãos podem procurar e achar esse livro para que os irmãos estudem e vai ver que cruzada, soldado de Cristo, tudo isso foi invenção da maçonaria para aprisionar o povo. Como o velho da montanha seguinte, obediência aos assassinos. Não valem que duas montanhas que eles mandaram preparar, maior e mais belo jardim do mundo. Havia lá rapazes e moças, e velhos fazia com que acreditasse que aquele fosse o paraíso. E quando queria mandar que esse jovem a algum lugar, eles diziam que se tornasse uma bebida soporífera e mandava que ele levasse para fora do jardim. E quando encontrava, ficava muito surpreso e bastante triste com o encontrar-se fora do paraíso. E quando o velho queria inclinar e mandava os rigorosos jovens para fora do jardim, e encontrava a regra de matar, e eles entendiam que a boa vontade era para voltar ao paraíso. Eles sempre estiveram, eles tinham ordem para matar aqueles que não o obedeciam. Eles tinham ordem para matar aqueles que não queriam fazer o que eles tinham vontade. Aí você vê mais, na página 33, o local diante do previsto, concebido a ordem do templo pelo papado romano, de fato que Guilherme define Eudes implacavelmente como um homem orgulhoso, arrogante, de espírito colerido, sem temor ao Criador, nem respeito pelos homens. Ele não obedecia, não queria fazer nada fosse aquilo que era agradável. E nós vamos ver que sempre tem, mostrando que o Papa, o Imperador de Roma, o Rei da Inglaterra, tudo fazia parte do mesmo pacote, porque todos eles tinham o mesmo objetivo: tomar-se a riqueza do lugar da terra prometida, que não é lá nesse Israel, mas sim se chama o Brasil, a terra do leite e do mel, a terra que emana leite e mel. Além disso, as pesadas derrotas que os exércitos cristãos sofreram
em breve acabaria com o cumprimento prestígio dos templários do Ocidente, mesmo que com que o Ocidente secretamente suspeita de acusação de que viesse tomar mais de 100 anos depois que foi restaurado o processo contra a ordem. Nós vemos que sempre, aí nós vemos, olha só, uma coisa que isso aqui, ela é inacreditável quando fala dessa situação. Nazaré. Diz aqui, e que havendo estabelecido, de acordo com a trégua, como sultão, queria servi-lo para evitar o pior pacto, passagem da tropa muçulmana pela Galileia, desde que inclusão durasse apenas um dia e se limitasse a Acre, cuja população civil deveria ser preservada. A população de Acre deveria ser preservada. E o resultado da batalha foi o massacre dos Templários, do qual Geraldo escapou. A guerra aberta então foi inevitável. Saladino atacou Nazaré, reduziu os seus habitantes, condições de escravos, marchou sobre o Tebride a situação. Foro cristão agora unido. O rei de Jerusalém, Guiú. Quer dizer que tudo isso nós vemos, meus amados. Que aí nós vamos mais ver aqui na frente. E foi irrefreável capturar primeiro o escalão, depois Acre e Jerusalém. Em 20 de setembro de 1187. Finalmente, em 1188, Antioquia. Vamos mais. Ricardo, por sua vez, havia conseguido concluir, de acordo com Saladino, garantido aos cristãos livre acesso aos lugares sagrados de Jerusalém e o controle da costa da Palestina, bem como Acre, a conquista pela cruzada. Aqui nós vemos falar de Acre e Jerusalém, um do lado do outro. Aí eu levo esse Acre lá para esse Israel. Mas, pelo tempo, eu quero mostrar mais uma situação aqui que não tem como a gente mostrar tudo, mas o que eu quero mostrar, isso aqui é muito, muito importante. Olha só. A bandeira da Ordem de Cristo, a Pedro Álvares Cabral, para que fosse içada a nave principal da esquerda que seguia para a Índia. Aí nós vemos, para garantir a posse do território do patrimônio da Ordem de Cristo, vieram os jesuítas, bandeirantes e outros expedicionários para que se impulso destino empunhasse em desbravar e marcar o limite território dos mapas do Brasil, publicado em Lisboa em 1519 a 1561, mostrando que como foi reconhecido a geográfico do sul e do leste e do oeste. Do outro fato que indica incorporação do Brasil ao patrimônio da Ordem de Cristo, o registro da doação da capitanias, e os documentos eram assinados pelo próprio rei, que fazia como governador perpétuo administrador da Ordem de Cristo, como registro da capitania de São Vicente, doando
a Martim Afonso de Souza Costa que a terra seria dada em Sesmaria, os quaisquer que pessoa de qual estivesse condições de ser, tanto seja cristão, livremente, sem foro, nem direito algum, somente o dízimo que serão obrigados a pagar a ordem magistrado do Senhor e do Jesus Cristo deles. Quer dizer que eles só tinham direito se eles pagassem o dízimo. Vou ler mais uma vez. Contanto que seja cristão, livremente, sem foro, nem direito algum, somente o dízimo serão obrigados a pagar a ordem magistrado de Cristo. Quer dizer que eles eram ali para eles ter alguma coisa. Se eles quisessem ser livres, eles tinham que pagar o dízimo. Esse dízimo que foi colocado para todos nós que um dia vivemos dentro do templo, que pagamos o templo, que pagamos no templo, que dávamos o dinheiro no templo. Esse livro, meus amados, é muito, muito bom. Você pegar ele e observar as verdades que tem nele e não se esquecer nunca do que o nosso Pai Yahweh, a palavra diz que ele não faz nada que não venha a ser revelado. E nós sabemos que tudo isso que aconteceu nesses tempos, que realmente a gente foi enganado, mas o importante de tudo, que Yahweh, pela sua infinita bondade, pela sua benevolência, ele nos concedeu a ser liberto e ser livre dessa situação do engano, da mentira, porque ele tem nos dado ao conhecer a verdade, aquilo que foi nos ocultado. Meus amados, que Yahweh abençoe a cada um, que o nosso Pai nos conceda a todos dias e dias melhores. Não vou dizer melhor de as coisas materiais, mas melhores e melhores cada dia mais, de nós prosseguir na presença dele, obedecendo e fazendo a sua vontade, e cada vez mais crescer no conhecimento e na graça do nosso Pai Yahweh e do nosso Salvador Yahushua. Meus amados, que Yahweh abençoe a todos e cada dia mais prossigamos avançando para Sião.